Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Marketing. O meu nome é Leandro Guerra. Hoje já começo, como havia prometido para vocês no último vídeo, dar prosseguimento a mostrar aqueles 4 passos fundamentais para você aplicar finanças quantitativas no seu dia a dia. Vou sempre trazer com exemplos muito práticos, então hoje eu vou mostrar para vocês como criar um primeiro programa para você calcular o risco da sua conta, o risco que você está exposto na sua carteira. Vou mostrar isso utilizando tanto o R quanto o Excel, para você entender muito bem o passo a passo. Eu falo Excel porque tenho certeza que a maioria das pessoas são já bem familiarizadas com ele, então você consegue fazer exatamente a compreensão de como acontece aqui, o que vai estar exatamente acontecendo aqui dentro do R. Porque quando você vai lá e faz uma fórmula no R, ou faz uma fórmula no Excel, isso já é uma atitude básica de programação. Então você vai ver que não é tão diferente assim. O que você vai precisar para seguir o vídeo de hoje? O primeiro ponto é fazer o download do RStudio, e aí você pode fazer esse download lá no site rstudio.com. Você vai na parte de downloads e você tem a versão free. Não precisa nem se preocupar com as versões pagas, porque a gente, usuário normal, não vai precisar de nada disso. Então você vem aqui na versão free mesmo, desktop, faz um download, é muito simples de instalar e ele já vai estar pronto para usar. Além do RStudio, você vai precisar de outras 2 informações para calcular o risco da sua conta. O primeiro é o retorno médio mensal do seu portfólio, da sua estratégia, e também você vai precisar do desvio padrão mensal desses retornos. Isso também vale se você tiver um dinheiro investido em um fundo, qualquer coisa que você possua essas 2 informações aqui, você pode aplicar a teoria de hoje. Qual que é a fórmula que você então precisa implementar para fazer o cálculo do risco da sua conta? Ela é o valor E elevado a menos 2 vezes esse seu retorno mensal dividido pelo desvio padrão também mensal. Só isso, onde E aqui ele vai ser aquela constante que a gente conhece da matemática, 2,71828, aqui aproximando para 5 casas depois da vírgula. Esse vai te dar o risco, essa fórmula, né, a saída dela é o risco da sua conta perder um desvio padrão mensal aqui. Também existe uma generalização que pode ser feita dessa equação aqui para você calcular qual que é o risco de eu perder X% da minha conta. Que esse X pode ser, vamos supor, o risco de eu perder 50% de toda a minha carteira, ou até mesmo se eu quiser saber qual que é o risco de eu perder 100% da minha carteira. Ela muda um pouquinho, eu vou chamar ela aqui no nosso exemplo de risco geral, porque a gente vai colocar um valor generalizado, e essa informação acaba sendo esse mesmo E elevado a menos 2 elevado a menos 2 vezes esse risco médio vezes esse valor X dividido, tá, pelo seu desvio padrão elevado ao quadrado. É isso que muda. Então, como que a gente coloca em prática, tanto no R quanto no Excel, essas 2 equações aqui? Tudo vai ficar disponível para download lá no site do Outspoken Marketing. Eu vou fornecer para vocês essa tabela que contém aqui um histórico meu de operações desde 2017. Tá? Então você vê que tem uma curva aqui bacana ascendente dos retornos acumulados. Mas qual que é o risco que essa estratégia está me expondo? Né? Ele dá aqui esse retorno, teve um drawdown um pouco pesado aqui nesse período, que foi um pouco começo de 2018. E qual que é o risco geral que eu estou exposto? Bem, indo no R, quando você abre o programa, você pode criar um script novo, ele vai te dar aqui em branco. Eu já, para deixar o vídeo um pouco mais rápido, já escrevi alguma parte aqui. Tá? Tudo que está em verde, seguido do símbolo do hash, é um comentário, ou seja, ele não afeta em nada a execução do programa, você pode colocar o que você quiser. E a gente começa colocando as variáveis. Então, daquela estratégia que eu mostrei para vocês aqui, qual que é o retorno médio? O retorno médio mensal é de 5,2%. A gente coloca aqui em valor decimais. Então, você vai colocar o nome que você quiser na variável. Tá? Eu chamei aqui de retorno médio. Coloco a atribuição, ou seja, eu estou dizendo ao programa que esse
essa gaveta, vamos dizer assim, retorno médio, ela vai receber esse valor aqui. O desvio padrão daquela estratégia é 10,2%, ou seja, 0,102. Também faço essa atribuição e faço a fórmula do risco da conta. Você vai ver que você está fazendo exatamente a mesma coisa que você faz no Excel. Se você voltar no Excel, como que você faria? Você colocaria isso daí dentro de uma célula, certo? E onde dentro da célula você tinha que colocar todos aqueles valores do jeito que você faz, igual está aqui mostrando no auto-selecionado. Quando você faz isso em qualquer outra linguagem de programação é a mesma coisa. Então, aquela fórmula que eu mostrei para vocês, que era o valor de E elevado ao retorno médio dividido pelo desvio padrão, e aqui eu multiplico por 100 só para já sair o valor em percentual. Então, quando eu executo essas linhas, vai me mostrar o quê? Que o risco que eu tenho na minha conta de perder um desvio padrão, ou seja, de perder 10%, é de 36%. O que isso realmente significa? Que 36% das vezes eu vou estar operando aí 10% abaixo do valor máximo da minha conta, tá? Supondo que é tudo constante. Vamos fazer uma outra aplicação, que é aquela aplicação daquela fórmula do risco geral. Tá? Então, o risco geral que eu quero calcular é o risco de eu perder 50% da conta. Qual que era a fórmula? Era aquela outra que eu mostrei ali para vocês. Quando eu rodo tudo isso, eu vou ter que... o meu risco geral é de 0,67. E aqui, como já está multiplicado por 100, esse valor ele realmente significa que o risco de eu perder 50% da minha conta é menor que 1%, dado que se mantenha mais ou menos esse valor aqui constante de 10,2% de desvio padrão e esse retorno mensal de 5,2%. Bacana, né? Qual que seria o risco de eu perder, não sei, 90% da conta? Tá? É só rodar aqui de novo, substituo o valor, tá? Esse valor é menor que 0,2%. Qual que é o risco de eu perder 25% da conta? Basta eu colocar aqui 0,25 e eu tenho que o risco de eu perder 25% da minha conta, aí já bate os 8,2%. Beleza, pessoal? Ficou muito claro? É muito simples você girar isso. No Excel você faria a mesma coisa, tá? Como a gente pode ver, o risco de perder um desvio não tinha por que ser diferente. Ele é exatamente aquele mesmo do R, tá? De 36,1%. Só que... E o risco de perder 50% é igual. Só que lá no Excel, lembrando que você coloca a fórmula aqui na célula. E a diferença é que num software ou numa linguagem de programação, você vai escrever no que a gente chama de script, né? Que é a sua folha em branco para fazer o cálculo. Pessoal, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, deixa a curtida, compartilhe com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.